questão 29, a premissa que determina que a administração existe para a realização de fins expressos na lei, de fins previstos na lei, perdão, cujo interesse representa conveniências e necessidades da própria sociedade não privadas. Constitui o teor do princípio da conveniência entre público e privado, supremacia do interesse público, razoabilidade e hierarquia. Pessoal, outra questão aqui que ela tem uma redaçãozinha um pouco confusa, um pouco obscura, mas nada que isso possa aí obstaculizar a nossa realização aqui do serviço, tá? Vem aqui comigo. Ó, o que o problema ele nos exige? Ele está dizendo o seguinte: a premissa que determina que a administração existe para a realização de fins previstos na lei, então a administração tem que realizar aquilo que a lei prevê, obviamente, tá? Princípio da administração. Então, premissa 1. Cujo interesse representa conveniências e necessidades da própria sociedade e não privadas, tá? Constitui o teor do princípio da... Então, ele está querendo dizer que, nesse caso específico, o que vai constituir o princípio que ele quer? Com base na informação que a administração tem que seguir para a realização de fins previstos na lei, princípio da legalidade, como também esse interesse previsto em lei representa a conveniência e necessidade da própria sociedade, não interesses privados, tá? Então aqui a premissa básica é de que o que está na lei e o que busca concretizar, que é o interesse da coletividade, tá? Vamos lá, tá confuso, mas a gente vai conseguir, vamos lá. Ó, por alternativa, ele dá o seguinte princípio. Princípio A, conveniência entre público e privado? Não é um princípio, isso daí é uma ideia que não pode nem ser aplicada. Não existe conveniência entre público e privado, tá? Pode existir uma eventual harmonia, mas sempre pautando a ideia da supremacia do interesse público sobre o privado. Não é interessante para a administração pública estar alinhada com o particular. O que importa para a administração pública é estar alinhado com os interesses da coletividade, tá? Então, não seria esse princípio, tá? Alternativa B, supremacia do interesse público sobre o privado, tá? Aqui, entendo eu que seria a alternativa correta. Por quê? A ideia que ele quer partir no exercício, ele diz o seguinte, que sempre tem que concretizar os interesses da sociedade, não o interesse privado. Então, de acordo com a administração, o interesse público sempre vai sobrepor a qualquer outro interesse, que é o interesse privado aqui no caso. Então, realmente, o interesse público ele é superior ao privado no aspecto da administração. O que a gente poderia falar nesse princípio aqui. Mas vamos ver os demais para a gente ter certeza. Vamos lá. Ó, razoabilidade. Alternativa C. Razoabilidade não. A razoabilidade era um princípio implícito também, assim como a supremacia, mas aqui ela é só para dirimir um conflito e ela é para adequar eventuais situações no que tange a proporção e tudo mais. Não tem relação com o que a gente trouxe no enunciado. Hierarquia muito menos, tá? Porque aqui não tem hierarquia. O que tem é supremacia com relação aos interesses, tá? Então, pelo menos que no nosso primeiro momento, seria a alternativa B. Vamos ver se está certa. Alternativa B. Pois, no direito administrativo, a premissa básica é a de que, na hipótese de um conflito de interesses, deverá prevalecer o interesse público em face do particular. Supremacia do interesse público sobre o particular. E aqui, gente, sempre quando eu falo em supremacia do interesse público, ela é bem ampla, tá? Então, ela não só incide nas questões quando tiver um conflito de interesses, tá? Como também até para dirimir normas, regulamentos, tá? Questões abstratas.
Isso é uma orientação que sempre vai seguir o direito administrativo. Sempre o direito administrativo vai, na ponderação de valores, pender pelo lado do interesse público, como também o maior interesse dele, e por isso essa finalidade, vai concretizar esses interesses da coletividade. Tá? Por isso que nessa questão a banca entendeu, e obviamente a gente consente com esse entendimento, que seria a alternativa B, princípio da supremacia do interesse público.